Estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Vamos retomar agora a nossa conversa com a senadora Daniela Ribeiro, que estava falando sobre a expectativa em relação à sanção do programa que vai ajudar aí o setor de eventos. Senadora, qual é a expectativa? A gente teve um probleminha aí no áudio aí para a gente repetir. Qual a expectativa que você tem em relação à sanção desse projeto para ajudar aí esse segmento? Então, Luiz, a expectativa é a melhor possível, porque diante de tudo aquilo que está vivendo nesse setor, é parado mesmo, literalmente parado, né? Desde o ano passado e sem perspectiva de retorno, já que esse setor ele vive, ele foi o primeiro a parar e vai ser o último a retornar, porque ele vive de aglomeração. Então, diante dessa falta de perspectiva de retorno, nós temos que socorrê-los, né? E o projeto ele consiste nisso, né? Realmente é de socorro, é emergencial para o setor. Nós esperamos a sensibilidade do presidente nesse sentido. O Congresso teve a sensibilidade, tanto o Senado como a Câmara, e agora nós esperamos na semana, porque o prazo, né, é até o dia 27, nós esperamos que essa semana o presidente da República ele tenha a acessibilidade de realmente sancionar o projeto sem nenhum veto. Estaremos em Brasília na próxima segunda-feira, junto com os representantes do setor, com o próprio deputado autor da proposta, né, do projeto, e também com representantes, né, do setor e com outros deputados e senadores que eu tenho toda certeza que vão estar também levando esse pedido, né, tão importante para todo o país, para esse setor que são mais de 52 milhões de pessoas que foram realmente atingidas com essa pandemia, nesse sentido daqueles que fazem parte, também que são invisíveis dentro desse processo, que ficam por trás. E aqui, para quem está me ouvindo, você imagina dentro, vamos lá, no ciclo do palanque, para quem é candidato a uma eleição. Aqueles que fazem com que o palanque ele seja montado, eles são os invisíveis, né? E aí os políticos vão fazer o seu discurso, mas por trás tem toda uma montagem. Então é mais ou menos isso também o que acontece. Inclusive também são essas pessoas, produtores, pessoas que fazem com que aconteça, né, os shows, que aconteçam os eventos, tudo isso aí está incluso, ações, está incluso dentro desse projeto. O importante é falar em sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ele sancionou aí o orçamento geral da União para 2021, mas com alguns cortes aí. Como é que você analisou o orçamento que passou no Congresso, que veio aí do Poder Executivo? Teremos prejuízos em diversas áreas, senador, inclusive emendas parlamentares sairiam prejudicadas aí para Paraíba, por exemplo? Pois é. Tem uma queda de braço, né? O próprio presidente da Câmara, né? Junto com o ministro Paulo Guedes, todo mundo acompanhou isso, né? Diante dessa questão do orçamento. Tanto é assim que tivemos uma demora muito grande, o que também vinha atrapalhando os municípios e estados no que diz respeito às emendas, né? E inclusive num ano tão difícil como esse, né, de pandemia, né? Então, terminou havendo um corte, né, muito forte, né, no que diz respeito às emendas, mas também as questões discricionárias, né, do próprio governo, né? Nós haveremos de fazer as avaliações agora, né, nesse instante, para que possamos ver o quanto, né, eu falo não só de ações de emendas, né, mas também por exemplo, nós estamos em luta na defesa da questão do pessoal da enfermagem, do piso salarial de enfermagem, tem certas situações que nós estamos lutando para que haja a sensibilidade do governo e nós recebemos uma pauta, uma nota técnica do próprio governo dando conta de que seria difícil de acontecer. Então, a minha assessoria, por exemplo, com relação ao orçamento, está fazendo levantamento para ver o que é que isso efetivamente vai ser transformado, né, em recursos para a gente
ver o que é que vai ser possível para os municípios, né, para que eles deem conta das ações que vão poder ser feitas nos municípios e, além de tudo, atender os segmentos, também são importantes. Tá, você é autora e conseguiu aprovar no Senado da emenda que assegura aí a inclusão das gestantes no grupo prioritário, né, da vacinação. A gente começou o programa, inclusive, falando da chegada de novas doses de vacina aqui na Paraíba. Você conseguiu aprovar no Senado essa inclusão das gestantes aí no grupo prioritário. Qual é a perspectiva também da gente ter isso avançado, mas principalmente num cenário em que está faltando vacinas até para quem já tomou? Quer dizer, qual é essa solução, senadora, para isso? O Senado está aí com um projeto que permite que as empresas possam comprar diretamente vacinas e fazer aí a vacinação dos seus funcionários sem doação para o SUS. Você é a favor ou contra um projeto como esse? Luiz, diante de todas as perspectivas, eu faço parte da comissão de acompanhamento da Covid, certo? No Senado Federal. É uma comissão que ela é aberta para quem quer assistir e participar, e aqui eu convido você e a todos os paraibanos para assistir. Ela costuma acontecer tanto na segunda-feira, às vezes na quinta-feira. Ela é super importante para você entender o que é que se passa. São muitos convidados, esses convidados, eles são fundamentais para a gente entender em que mundo a gente está vivendo, tá? Porque às vezes as pessoas têm mania de pegar só manchete ou fake news, né? Aquelas notícias que são às vezes alvissareiras, às vezes são desanimadoras, mas as notícias corretas são daqueles que realmente, como farmacêuticos que já vieram, já participaram, e o próprio ministro da Saúde, enfim, tantos outros que estiveram ali. E realmente, infelizmente, hoje nós não temos notícias tão boas com relação à questão da vacina, lamentavelmente, né? Então, você coloca bem que a gente tem dificuldades hoje de ter os avanços que a gente gostaria, né? São pingados, né? O que vem sendo trazido para o nosso país como um todo, né? Mas, dentro do grupo de prioridade, a gente tem pedido, principalmente pelo número de mortes de grávidas e puérperas, né? A gente vê crianças, né, órfãs, né, bebês órfãos, e isso tem aumentado bastante. Nós conseguimos, sim, através de inclusão de uma emenda, porque eu tenho um projeto, mas incluir uma emenda, para fazer com que isso avance e seja mais rápido, né? Mesmo assim, o projeto continua em andamento. Nós pedimos hoje, inclusive, ao presidente Rodrigo Pacheco, aliás, ontem, em reunião de líderes, para que o presidente Rodrigo Pacheco mantenha o projeto também, né? Porque o que sair primeiro e mais rápido, a gente vai ter um ganho maior. Então, nesse sentido, porque a gente não quer perder a batalha e, ao mesmo tempo, nós não vamos perder. A bancada feminina abraçou a causa, que são as 12 senadoras, abraçaram a causa, e também os senadores, é importante dizer isso. E dentro da comissão da Covid, também os nossos colegas. Então, nesse sentido, eu tenho toda certeza que nós vamos vencer, essas mulheres vão ter, sim, já foi aprovado como emenda, tá? No texto do projeto de lei do presidente Rodrigo Pacheco, acatada pelo senador Carlos Fávaro, e que, tendo ainda o meu projeto de lei mantido, o que sair mais rápido já é a vitória que nós teremos. Senadora, você não faz parte da CPI da pandemia, que está aí, né, lá no Senado Federal, inclusive com indicação do Progressistas para compor ali os membros titulares da CPI. Mas se estivesse, sua posição, sua leitura inicial sobre as responsabilidades do cenário da pandemia aqui no Brasil, a senhora colocaria só o governo federal como responsabilidade ou incluiria sim os governadores e os prefeitos dentro desse cenário como um todo? Eles também devem responder a alguns eventuais equívocos na condução do combate à pandemia? Da forma que foi colocado, sabe, Luiz, ela foi colocada de forma corretíssima, até porque uma coisa puxa a outra. E dentro do nosso regimento interno, de acordo com o artigo 146, ele atesta até onde a gente pode ir, certo? Então, nós não podemos investigar estados, mas se forem fatos correlatos, nós podemos adentrar, sim, se for relativo a recursos federais. Então, inclusive, foi assim que determinou
a decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Então, se o desenrolar dela, naturalmente, o caso concreto vem com relação ao governo federal, mas se o desenrolar dela mostra que os recursos do governo federal utilizados por estados e municípios foram desviados, ou foram utilizados de má fé para que fossem, infelizmente, né, para que fossem usados, né, ou mau uso, né, ou má fé, tudo isso vai acontecer de forma natural, né, no segundo instante, ao desenrolar, assim como foi dito pelo próprio presidente. Então, essa foi não só a decisão, mas a correlação, né, feita da forma que se entende o regimento interno e que o próprio pedido da CPI seguiu e que foi dado pelo STF, né, no primeiro instante, e que foi apensada, né, a segunda CPI, que era do senador Girão, e que, ao juntar, deu no sentido de atender, vamos dizer assim, a todos aqueles que queriam uma coisa e outra. Senadora, na sua opinião, quem está com a razão nesse cenário, que é trazer para um cenário muito específico aqui a partir de João Pessoa, que é administrada hoje pelo prefeito Cícero Lucena, do Progressistas, quem está com a razão nesse descontrole que houve aqui em João Pessoa em relação à segunda dose? Faltou a segunda dose. A gestão municipal aponta que foi o Ministério da Saúde e o governo federal que mandou distribuir e aplicar as doses que iam chegar mais novas doses. E o governo federal disse que não tem nada a ver com isso, encaminhou as doses, a gestão municipal é que tem aí a prerrogativa de fazer as aplicações. Que leitura a senhora faz em relação à situação que está acontecendo aqui em João Pessoa, mas também em outros municípios da Paraíba, que faltou segunda dose da vacina? O Brasil inteiro ouviu o ministro Pazuello, eu não diria só a ordem, mas orientar que fosse dada a segunda dose, e garantiu que teria dose suficiente para essa segunda dose, entendeu? Que poderia utilizar a primeira dose, a segunda dose fosse utilizada como primeira, ele orientou que fosse utilizada e que ele garantiria a segunda dose. Então, o Brasil inteiro, não foi só na Paraíba, o Brasil inteiro recebeu essa orientação com a garantia de que o ministro Pazuello iria fazer com que não houvesse falta, nem falha. Então, se você, Luiz, escutasse isso, você como prefeito da cidade, eu como prefeito da cidade, o vice do ministro do país, o ministro da Saúde, que nós fizéssemos isso, as pessoas precisando de vacina, né? Nós sabemos que é um momento difícil, que o ministro dizer uma coisa como essa, eu só poderia tomar essa atitude como vacinar, né, tendo a tranquilidade, porque ele deu essa voz para todo o país, não seria só para mim, né? Para todo o país. Então, foi assim que aconteceu com a maioria dos estados, e municípios, na realidade, né, brasileiros, que tomaram essa atitude. Bom, deixa eu falar um pouco de política. Então, só para fechar, a culpa é do ministro Pazuello. Tá. E isso provavelmente vai ser levantado na CPI, porque isso aí é um caso muito sério, né? Não só de omissão, mas de ação, né? Que terminou sofrendo isso aí o povo brasileiro, né? Tá. Falar um pouco sobre política mais localizada, não vou lhe perguntar que leitura você faz em posição, o progressista está em relação aqui ao Estado, porque você já falou isso, já deixou isso bem claro em relação a isso. A minha pergunta é, a partir da sua posição, que é uma posição mais crítica, mais contundente e até dizendo que o progressista está no lugar que sempre esteve em relação ao governo do Estado, ou seja, na oposição, mas eu lhe pergunto se dentro do partido, das lideranças, a partir do próprio deputado federal Aguinaldo Ribeiro, o prefeito Cícero Lucena, que tem mantido uma relação institucional de aliança política aqui com o governador, se a senhora já recebeu ali alguns pedidos ou alguma conversa para esfriar, para frear ou para diminuir a sua posição aí, reduzir sua posição mais contundente em relação ao governo do Estado? Luiz, eu tenho muita tranquilidade de fazer a política que eu faço e sempre fiz. Então, assim, e ao mesmo tempo ter a tranquilidade também de poder ajudar o meu Estado, como sempre fiz, independente de quem esteja sentado na cadeira. E isso, prova disso é que eu já recebi o governador no meu gabinete,
e mesmo na posição que eu tenho, né, independente também, e ele também esteve no meu gabinete, mesmo na posição que eu tenho, enfim, e logo após as eleições, inclusive, né, tendo ganho no outro lado, e isso faz parte de quem tem um entendimento de representação de Estado, sabe? Então, de forma alguma, recebi nenhum pedido para que haja uma mudança vamos dizer, de discurso, nada disso, até porque, sabe, Luiz, eu acho que o que faz a gente ser maior chama a gente poder criticar, sabe? Você poder elogiar quando a pessoa faz algo certo e você poder também criticar quando alguém faz algo errado. Isso, se você não tiver essa autonomia, você é babão, desculpa dizer, mas você também tem que fazer algumas críticas. Então, eu não faço parte desse time, entendeu? Ninguém vai me ver assim, eu vou ter que fazer críticas, eu sou dessas, se você me conhece, quem me conhece de perto sabe disso, entendeu? Então, sou de dizer, de falar que houve erros ou que há erros, eu sou, sim, não tenho problema algum nesse sentido, sabe? E eu acho que isso engrandece, porque a Bíblia diz até que o bajulador arma uma rede para aquele que você está bajulando. Então, é muito perigoso esse tipo de pessoa. Então, eu acho que a gente deve ter do lado pessoas que nos façam dizer e mostrar quando a gente está errado. Acho que isso aí é fundamental. Independente se você está do mesmo lado ou não. Essa sua fala, o nosso tempo está estouradíssimo, a gente vai ter que encerrar, mas assim, essa sua fala é um recado para alguém especificamente dentro da base da oposição, do Progressistas, ou não, senadora? Ou é só um externando sua posição Não, é porque mesmo? você me perguntou com relação à mudança de postura. Eu estou falando isso, que eu não aqui a gente estouradíssimo, mas eu falei que ninguém me impede isso, porque pelo menos as pessoas que só poderiam impedir isso quem tivesse intimidade comigo, para fazer um pedido como esse. Então, ninguém me pede isso, quem tem intimidade comigo, porque sabem, me conhecem minha postura, meu jeito de ser. Então, assim, da minha intimidade. Então, sabe que eu sou assim, me respeita e gosta do meu jeito. Ninguém lhe segura para 2022. Ninguém lhe segura para 2022. Não, eu não disse isso, não, Luiz, de jeito nenhum. Eu estou super tranquila no Senado, estou tranquila, eu sábado, dia e amanhã, estou super tranquila no Senado Federal, não tem problema algum com relação a isso. A gente precisa realmente focar. Muita gente diz, fulano disse que não está focando, mas está focando em 2022. Eu estou super tranquila, fazendo meu trabalho do fundo do meu coração. E o que eu puder fazer para a gente sair o mais rápido possível dessa pandemia e voltar a se encontrar, eu preciso fazer nesse momento. Tá aí, senadora Daniela Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Desejo boa sorte aí no trabalho, na caminhada, no mandato. Eu quem agradeço. Obrigada a você. Um abração. E um abraço a todos para cá. Bom demais. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.